E orando, o Senhor, nem sabia que era oportunidade, o Senhor deu esse devocional hoje, eu quero compartilhar com a igreja. Isaías capítulo de número 38. Todo esse mês de agosto nós estamos falando sobre o poder da oração, amém ou não amém? E em alguns momentos da vida nós vamos receber algumas sentenças, algumas notícias que parece difícil de reverter, mas ainda a igreja continua com uma poderosa arma chamada a oração. E diante da oração não há sentença e nem notícia ruim que faça prevalecer aquilo que Deus não quer que se cumpra na sua vida e na minha vida. Amém ou não amém? Isaías, o capítulo é o 38. Poderíamos citar até de cor, mas iremos meditar naquilo que a palavra está nos entregando. O livro é Isaías, o capítulo é o 38, o versículo do número 1. Você que não encontrou, está no reto projetor, você acompanha conosco. Naquele dias, adoeceu Ezequias de uma e veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede. Fez o que, igreja? O que Ezequias fez? E disse: ó Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e que fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias com grande pranto. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vou ler de novo o versículo 5. Vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi o que, igreja? E vi as tuas lágrimas, eis que eu acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Você pode fechar a tua Bíblia nessa noite e orar comigo? Deus, pedimos ao Senhor nesta noite, para que a tua palavra se revele mais uma vez a nós. Como assim, ó Deus, desde o primeiro hino louvado aqui, a primeira oração feita pela tua serva Daiane, tudo que nós estamos fazendo aqui, o Senhor já se faz presente. Pai, me ajude a pregar a palavra que o Senhor mesmo inspirou e traga ao nosso coração uma palavra, meu Pai, de alento, de renovo, de avivamento e fortalecimento. Assim nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Para Jesus, exalte o Senhor com as palmas nessa noite e toma o teu assento aí, você que tem o nome de Jesus. Obrigado, irmã Laerte, ao Disseu, ao irmão Lucas, ao Edivaldo, Gabriel, Tainá, Alex, Diego, Elaís, Niele, Elisene, Marcelo, Daniela, Felisberto, Ludmila, lá no espaço infantil, irmã Érica, irmã Manu, são as pessoas que estão escaladas, fazendo com que este culto também possa acontecer, para que o nome de Deus seja exaltado. Deus abençoe a vida de vocês e muito obrigado por esta ajuda. Amados irmãos, todo mês de agosto nós estamos tratando sobre o poder da oração para quebrar as Então nesta quarta-feira, nessa quarta profética, o Senhor Jesus, Ele nos dá uma palavra e nós precisamos estar atentos, porque em momentos do nosso dia o Senhor vai nos dar palavra que parece que é para o nosso devocional, mas era para trazer para nós o entendimento, para que a gente possa compartilhar aquilo que Ele quer trazer para a tua igreja. E como eu disse, não era eu que seria o preletor da noite, mas o Senhor, Ele manda a gente preparar ou andar preparado? Andar preparado, porque a qualquer momento eu e você precisaremos falar daquilo que o Senhor tem feito por nós. Deus tem feito maravilha sobre a tua vida. Diga amém. Diga aleluia. Amém. Porque Karina que pregou Lamentações de Jeremias, sexta passada,
3, versículo 21. Eu preciso trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então o cristão ele não pode dizer que pela situação momentânea, Deus não tem feito maravilhas na vida dele. Eu preciso entender que Deus tem feito grandes coisas na minha vida. Talvez hoje, 23 de agosto, eu estou passando por um momento difícil que não tenho a resposta do que eu irei vencer, suportar, qual dia, qual mês e qual hora. Mas eu tenho certeza que o meu choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem amanhã. Então vamos entrar para a palavra. A palavra do Senhor está falando sobre dois personagens. Um rei chamado Ezequias era um rei em Israel. E esse homem tinha nessa época cerca de 40 anos de idade. Está novo ou está velho? Está novo ou está velho? Mas para morrer basta estar. Para morrer basta estar. Então ele estava vivo, reinando sobre Israel. E reinando sobre Israel, veio uma palavra da onde? Do inferno ou do céu? Veio uma palavra para ele, do céu ou do inferno? Do céu. Que ele ia adoecer de uma doença se é mortal, levaria ele a... Diante de uma situação como essa, como que a gente reage? Chegar agora para você um profeta, que tudo que ele fala acontece. Isaías não é esses profetas de hoje, que fica olhando se você está chorando para profetizar algo para tocar no seu emocionalismo. Não é esses profetas que pede pix para profetizar o que você está sentindo. Quando um profeta chegava na casa de alguém naquela época, ou era coisa boa, ou era muito ruim. Naquela época os profetas tinham respeito, porque eram homens que realmente eram atalaias, boca de Deus. Então quando Isaías chegou e falou, você vai adoecer e vai morrer, ele entendeu que aquilo era um recado direto da onde? Do céu ou do inferno? Do céu ou do inferno? É importante a gente entender que é do céu, porque o céu vai sempre reagir a uma ação nossa. Sim ou não? Sim ou não? Deus é homem para que minta? É filho do homem para que se arrependa? Então, a mensagem que veio para Ezequias é uma mensagem direta do trono de Deus. Mas a gente está falando sobre o poder da... E não, vamos entender o porquê o poder da oração. A Bíblia diz que aquele homem, então, recebe essa notícia... E o que ele faz, igreja? O que ele faz? O que ele faz? Por que vocês acham que ele ora? Por que vocês acham que ele ora? Só Deus tinha resposta para ele. Vocês acham que ele já tinha vivido alguma coisa na caminhada dele que desse para ele certeza que se ele orasse, a sentença mudava? Aonde? Lembra qual o episódio? Você está falando que sim. Aonde? Está na Bíblia. Isaías 37:15. Eu vou ler do 14. Um determinado momento ele estava reinando em Israel. E tinha um capitão de guarda chamado Senaqueribe, um homem que não conhecia a derrota. Vinha lambendo todos os reinos daquela época. E chegou uma carta para Ezequias, dizendo assim, recebendo Ezequias a carta da mão dos mensageiros e lendo, subiu à casa do Senhor e a estendeu diante do Senhor. O versículo 15, então Ezequias orou. O que Ezequias faz? Ele está acostumado, toda notícia que chega, eu não abaixo a guarda, a não ser que a resposta venha de cima. O que nós estamos aprendendo com Ezequias? Antes dele orar, no capítulo 38, ele já sabia o poder da oração. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Em algum momento da tua vida você orou e Deus respondeu?
Em algum momento da tua vida você orou e Deus fez. Por que esta luta de agora quer te parar? Deus continua sendo o mesmo. A oração continua sendo uma arma poderosa. Não deixa de orar. Não deixa de orar. A situação do momento não pode paralisar. Por isso que é ruim para o diabo te derrubar, porque eu e você não desiste fácil. Porque quem já viveu no santo não sabe estar em outro? Não sabe estar em outro? Quem já experimentou o Deus vivo, avivar o casamento, mudar a história dele, não consegue viver longe da presença dele. A Bíblia diz que ele já tinha experimentado o poder da orar. O poder da orar. Agora eu quero que você possa fazer um feedback agora na sua mente. Há 10, há 5, há 20 anos você fez uma oração e Deus te ouviu. E Ele mudou a tua história naquele momento. Por que a notícia de hoje é o seu fim? Por que o cenário de agora é o fim? Lá atrás era para ser o fim. E eu e você oramos e Deus mudou o cenário. Obrigado, Lamar. Deus mudou? Sim ou não? Deus mudou? Deus mudou? Mudou para onde? Me diga. Atributo que só pertence a Ele, que a gente chama na teologia, atributo inerente só à pessoa de Deus. Ele é imutável, Ele não sofre mudança. Ele continua sendo o mesmo. Sabe quem que mudou? Foi eu e você. Hoje a gente reclama muito mais, a gente é inadimplente na oração, a gente não tem disciplina de jejum. Qualquer coisinha a gente está perdendo a oportunidade de estar na igreja. Querido, quando o dia estiver mais péssimo da sua vida, guarda este conselho em nome de Jesus. O que o diabo não quer que você esteja aqui. Guarda este conselho para você. No dia mais difícil da tua vida, a gente estava enterrando meu avô. Meu pai estava chorando e eu falei assim: pai, vai ter culto? Vai, porque não tem outro lugar a não ser a presença do Senhor para confortar o meu coração. Quando o dia mais difícil da tua vida, quando o dia que você estiver com mais raiva, vem para a igreja adorar o Senhor. Você vai confundir o inferno. O diabo vai dizer assim: como é que eu paro ele? Como é que eu paro ela? Eu sei que o dia foi difícil, mas ele está adorando. Eu e você já estamos entendendo o poder da oração. Mas os crentes modernos ficam em casa, chorando no travesseiro, pensando em voltar para trás. O que impediu o povo de entrar na terra prometida não foi a desobediência. Foi o que, pastor? A mentalidade escrava, a murmuração. Eles estavam livres, mas vivia como preso. A água está ruim, o pão cai na areia, está ruim. Estou andando há muitos dias, está ruim. A mente de escravo te faz o tempo todo querer voltar para trás. Mas a mente livre, por mais luta que você esteja passando, você nunca mais quer experimentar a sarjeta. Então está difícil, mas estava pior sem Jesus. E está difícil, mas sem Jesus eu vivi uma vida de engano, uma vida de mentira. Querido, um dia ruim não significa que você tem uma vida ruim. Uma semana ruim não significa que você tem uma vida ruim. Um mês ruim não significa que você tem uma vida ruim. Um ano ruim não significa que você tem uma vida ruim. Tem um Deus que está dizendo assim para você: continua plantando com lágrimas. Continue plantando com lágrimas. Continue plantando com lágrimas. Porque o seu choro vai durar só de noite. De manhã eu estou te garantindo, tem vitória para você. Eu estou te garantindo que de manhã tem resposta para você. Eu estou te garantindo que de manhã tem milagre chegando para você. Mas continua plantando, continua plantando, continua plantando. Isaías chegou na casa dele e deu para ele uma notícia ruim.
Porque ninguém quer morrer. Talvez você está aqui agora convivendo com uma notícia ruim. Talvez eu estou vivendo aqui agora com uma notícia ruim. E não é fácil. Você acha que todo mundo está bem? Você acha que todo dia a gente está pregando porque está bem? Você acha que todo dia a gente está rindo lá fora, dando patrocínio para irmãos? Você acha mesmo que todo dia está bem? Seja maduro. A gente é ser humano igual a vocês. A gente tem luta igual a vocês. A gente leva esporro de patrão igual vocês levam. A gente sofre ingratidão igual vocês sofrem. A gente sofre preconceito igual vocês sofrem. A gente não é compreendido muitas das vezes igual vocês sofrem. Mas eu entendo que quando eu estou aqui, eu não tenho outro motivo a não ser agradecer a Deus pela oportunidade. Eu dizia, Senhor, obrigado por essa palavra, é um devocional que eu estou guardando no meu coração. E quero chegar na igreja para receber do Senhor. E Deus disse, você vai receber, mas fazendo o que eu te mandei fazer. Então eu falo, Senhor, mas como? Eu cheguei aqui, pastor Janário, você vai ter que pregar. Então, amém. Nós estamos aqui para fazer o que Deus nos mandou. Agora imagina se a gente fosse esses crentes modinha. Hoje não, pastor, hoje não estou muito bem. Eu tive uma conversa na parte da tarde com um outro pastor, uma conversa um pouco séria, me deixou um pouco triste, mas depois no finalzinho ele me entendeu, mas não estava muito bem. Porque conversa difícil faz parte da vida adulta. A gente precisa ter conversa difícil em algum momento da nossa história. Faz parte para o nosso crescimento. O confronto, ele nos faz crescer, ele nos faz amadurecer e também nos faz aprender. E com esse pastor a gente teve um embate, um confronto, que eu cresci muito, ele cresceu muito nesse confronto. Confronto não é briga, mas é entender que a gente precisa sair de cima do muro e tomar uma decisão para Deus trabalhar na nossa vida. E ele disse, você sai do muro? Eu falei, saio. E você? Sai também. Então a partir de hoje acabou, morreu, nós vamos caminhar junto. Nós precisamos caminhar junto. Eu estou acreditando naquilo que Deus está colocando na sua vida. Amém, pastor, obrigado. Obrigado por essa confiança. Mas antes, meu irmão, conversa difícil, machuca, dói. Mas eu entendo que faz parte do meu crescimento. Amém ou não amém? Não fuja das conversas difíceis. Elas vão fazer você atingir níveis que Deus está te esperando lá. Deus está esperando eu e você para resolver problemas difíceis. E problemas difíceis só pode ser confiado na mão de homens e de mulheres que já são maduros na fé. Para romper. Isaías chegou e teve uma conversa difícil. Tu vai adoecer e vai morrer. A Bíblia diz então que ele recebe aquela notícia e ele vai orar ao Senhor. Ele vai clamar ao Senhor. Na sua Bíblia está que ele orou primeiro e chorou muitíssimo depois, ou chorou muitíssimo e orou depois? Como é que está na sua Bíblia? Como é que está na sua Bíblia? Então vira para o seu irmão e diga assim, para de chorar antes do clamor. Tem crente que começa a chorar tanto que quando ele vai clamar, ele já não tem força. Antes do choro, começa a apresentar a Deus a tua vida. E se na hora da oração as lágrimas vinham, amém. Elas começaram depois da oração. Mas a Bíblia vai dizer que ele, antes, ele vai orar ao Senhor, porque é um homem de 40 anos e tem um filho chamado Manassés que aproximadamente tinha 12 anos. Então como é que vai reinar uma criança de 12 anos? E ele era ainda muito novo, tinha apenas 40 anos. Segundo José. E ele, eu não posso morrer. Mas ele pede cura, irmão. Ele pede cura. O que ele pede? O que ele pede? O que ele pede? O que ele pede? Lembra-te, oi? Puxa na sua memória. Que andei em retidão ao... Está vendo que a oração que agrada a Deus não é aquela que você condiciona ele a nada? Me cura! Não. Eu estou condicionando. Senhor, lembra-te, peço-te, que andei em retidão diante do Senhor. Eu sei que falar que quem tem crédito ou quem não tem crédito seria errado da minha parte. Mas eu preciso ter vida com Deus. Eu preciso ter diante de Deus um caminho de fidelidade, porque Deus honra
quem busca andar em fidelidade. Talvez na minha vida e na sua vida as coisas deixou de acontecer porque eu estou sendo um pouco negligente com aquilo que Deus me deu. A família que Deus te deu, foi Deus ou foi o diabo? Foi Deus ou o diabo? E como que você cuida dela? O que, Leninha? O que você falou, Leninha? Como que cuida dela? Orando, porque quem ora está amando. Você tem amado alguém da sua casa? Você tem amado alguém da tua família? Você tem amado as pessoas que estão perto e próximas de você? Eu tenho amado, será, as pessoas que estão perto de mim? As pessoas que estão próximas de mim? Você tem amado o que Deus te deu aqui? Como presbítero, pastor, obreiro, membro? Você tem amado de verdade as pessoas? Porque as pessoas vão te ferir, vão te machucar. Mas você tem amado essas pessoas? Vai ter irmãos que daqui dentro da igreja te conhecem, lá fora ele não te conhece não. Nem a paz ele te dá. Não leva isso para o pessoal, ora por ele e jejuma. Se ele não te dá a paz é porque ele não tem. Quando eu dou a paz e alguém não me responde, eu oro por essa pessoa. Eu não critico ela, Claudete. Porque só pode dar a paz de Cristo quem? Quem? Então seja maduro. Se o irmão não te deu, ore por ele. É sinal que ele não pode dar uma paz que é dele. Ele só pode dar a paz que for de Cristo. Porque a paz de Cristo excede todo. Excede o quê? Todo entendimento. Então o entendimento significa lucidez. Eu só posso ser lúcido se eu tiver a paz de Cristo excedendo em mim todo entendimento. Se eu não sou lúcido, eu viro cego, ignorante. E aí eu viro religioso. Dentro da igreja, eu dou a paz e cumprimento. Fora da igreja, eu não te conheço. Mas o Senhor não está buscando religioso. Ele está buscando homens e mulheres verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Você está aqui para adorar o Senhor em espírito e em verdade, querido? Amém? Eu acredito nisso. A palavra do Senhor diz que aquele homem então orou ao Senhor. O céu responde. Ezequias, sim ou não? Agora vai a pergunta, como é que o céu dá um decreto de morte? Depois o mesmo céu dá um decreto de vida. Como? O quê? Só não te dou um beijo porque você é homem e eu também sou casado. O poder da oração muda até os... Oh, estou até arrepiado para falar. O poder da oração muda até um decreto do céu ao teu favor, meu irmão. O decreto veio do céu, tu vai adoecer e vai morrer. Mas do mesmo céu vem o decreto, estou acrescentando 15 anos de vida para você. O que você quer dizer com isso, pastor? A oração vai tirar você do local onde você está. Mesmo que for Deus fazendo você passar pelo deserto, a sua oração pode mudar até o decreto do céu ao seu respeito. A mesma oração muda o decreto do céu. Porque se o céu está dizendo que vai morrer, vai morrer. Agora, se o céu está dizendo que vai viver, vai viver. Agindo Deus, nós falamos isso aqui todo final de culto. Deus está agindo na sua casa, na sua vida profissional, no seu ministério. Sim ou não? Sim ou não? Está agindo. Eu estou aqui sendo a prova viva disso. E ele está dizendo para mim, se a igreja me buscar, eu mudo o cenário, filho. A sentença foi dada, mas eu mudo o cenário. O decreto já foi dado, mas eu mudo o cenário. Aquele que crê nele, ainda que esteja morto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o quê, irmão? Então eu não sei qual é a sentença ou decreto que você está vivendo hoje. Mas eu creio que enquanto a oração for a sua principal ferramenta, Deus vai mudar esse cenário. Mas eu estou orando há muito tempo, pastor, e eu estou clamando há muito tempo. Eu estou pedindo há muito tempo e até hoje nada aconteceu, nada mudou. Nada houve de mudança. A pergunta é, a oração está sendo a oração condicionada ou a oração segundo a vontade dele? Porque às vezes eu quero condicionar a Deus, e Deus é muito grande para caber na minha ou na sua vontade. Por
Por isso que teologia não é o estudo de Deus. Não tem como estudar aquele que é ilimitado. A teologia estuda os atributos de Deus. Mas não pode estudar Deus. Como é que eu estudo aquele que é limitado, aquele que não cabe em nada que eu e você quiser colocá-lo? Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 2, que não vos conformeis com este mundo, mas transformeis pela renovação da vossa, porque a sua o quê? Sua vontade é boa. E você percebe que a oração do Pai Nosso, Jesus também fala de vontade? Pai Nosso que estais no, santificado seja o vosso, venha a nós, seja feito. Opa, pera. Seja feito o quê? Então você percebe que a oração que muda o cenário, a oração faz a tua vontade? Ou faz a vontade de Deus? Aí quando a gente está orando, Carlinhos, Senhor, eu quero que o Senhor me tire daqui, porque eu preciso romper com aquilo que o Senhor tem para mim. Aí Deus fala, aí você orou errado. Não me condiciona, porque eu não cabo naquilo que você quer. Faz a tua vontade. Pai, peço-te que lembra-te. Ou seja, eu peço que você lembra. Que eu andei, hein? Que eu andei. Aí se o Senhor lembrar, o que o Senhor vai fazer com a memória? A sua vontade que prevaleça. O Senhor vai lembrar, mas quando o Senhor lembrar, a sua vontade que prevá. Não a minha. Ele não pediu para ser curado. Ele pediu para que a vontade de Deus fosse cumprida. Após ele ler, agora Deus deve alguma coisa para alguém? Deus deve alguma coisa para alguém? Por isso que eu não concordo muito. A gente até fala, mas eu não concordo muito que na obra a gente é voluntário. Porque o voluntário é aquele que faz sem Você tem feito por Deus? Você tem recebido? Então como é que é voluntário? Eu não posso falar que eu sou um voluntário na obra. O que Deus tem feito por mim, eu não posso reclamar de nada. Ou seja, Ele não deve nada para mim. Imagine se a gente lê esse texto e no final a gente lê que Ezequias morreu. Como é que nós iríamos ver o Senhor Jesus hoje? Porque Ele pediu para o Senhor lembrar, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Imagine se Deus matasse aí naquele momento. Será que a gente estaria aqui hoje? Será que eu estaria aqui hoje? Mas Ele pediu para o Senhor lembrar. Você está pedindo ao Senhor para lembrar de você? E quando o Senhor lembra de você, qual é o trabalho de suas mãos que Ele tem feito? Mudar o cenário ao teu favor. Será que Ele tem visto um coração duro, um coração murmurador ou um coração disposto? Quando ele recebeu a carta de Senaqueribe, estou chegando e vou pegar o seu reinado. Eu vou destruir tudo e vou pegar, porque eu estou arrebatando todo mundo e o próximo é você. A Bíblia diz que ele então foi para casa, para o templo, e ele fez o quê? Ele o quê? Quando ele recebe a informação, a notícia, que ele vai adoecer e vai morrer, ele fez o quê? Ele fez o quê? Às vezes as minhas batalhas não têm sido vencidas, porque eu prefiro terceirizar do que eu mesmo orar. Ele era um rei, sim ou não? Por que ele não levantou sacerdotes, profetas para levantar? Senaqueribe, vem aí. Se viram, oram, mas o reino tem que ser guardado. Ele, como rei, foi lá e ele orou ao Senhor. Quando ele recebeu a notícia que iria adoecer e ia morrer, em vez de ele pedir alguém para matar o melhor cordeiro, para oferecer como sacrifício, para que a sua morte não fosse consumada, ele fez o quê? Diga para o seu irmão do seu lado, para de terceirizar. Deus está esperando. É a sua oração. E agora nós vamos orar ao Senhor. Porque Deus pode mudar o cenário.
Pelo quê, pastor? Só pelo poder da oração. Por isso que hoje o diabo está investindo pesado no entretenimento. Porque o entretenimento te tira a oportunidade o WhatsApp entrega quantas horas que eu fiquei nele. O Instagram entrega quantas horas que eu fiquei nele. E a Bíblia também entrega quanto tempo que eu fiquei nela. Como, pastor? Olha para a vida desse crente. Uma vida colocada em oração. Você vê ele passando uma luta, mas você vê ele sorrindo. Sabe por quê? Porque ele tem gastado tempo meditando na palavra do Senhor. E ele está aprendendo todos os dias. O meu choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem amanhecer. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo isso Deus também tem entregado para ele. Então, por isso que a atitude dele é diferente. A maneira dele reagir, as notícias, as sentenças, é diferente. A gente não vai rir o tempo todo, irmão. Mas a forma da gente se portar diante de uma notícia faz a diferença de quem nós estamos sendo fora desta igreja. O que acontece fora desta igreja define muito quem você é. Define muito quem eu sou. Porque se eu deixar para orar só aqui na igreja, eu estou com prazo de validade. A qualquer momento eu vou cair. O Douglas está todo dia fazendo uma reflexão de madrugada. Aí ele me manda. Deus mostrou isso aí. O que você acha? Tem dia que dá vontade de bater nele. Que é 00:00, 1h. Mas eu estou até gostando. Porque eu começo a explicar a ele, aí em vez de virar um áudio de 5 minutos, vira um podcast de 30. Aí depois ele manda um para mim de 20. Quando eu vou ver, já é 2h. Eu estou crescendo com ele. Eu estou aprendendo com ele. E aí ele repartindo comigo o que é que eu acho. Eu também estou evoluindo, eu também estou fazendo meu devocional com ele. Mas não precisa ser toda noite. Ou seja, a palavra ainda continua sendo a principal ferramenta. E a oração continua sendo a única saída para uma notícia não tão boa. Ou até mesmo para uma sentença. Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas eu creio, não porque é um culto aonde teve o louvor, aonde eu estou pregando, não, eu creio que a oração está mudando esse cenário hoje. Lá na sua casa, lá no hospital, onde tem alguém doente, no meio da sua família, na sua vida e agora, sobre esta pessoa que você ama, eu creio que a oração está mudando o cenário. Mas você não está entendendo, pastor, está muito difícil, mas eu creio que Deus está mudando esse cenário. Eu creio que nessa noite Deus está dizendo para você, por que você está parando, hein? Por que você está desistindo, hein? Por que você quer parar? Por que você não quer continuar? Quem te levantou foi eu, filho. Eu já fiz, olha para você ver a autoridade de Elias, sobre a minha palavra não choverá. Não vai cair uma gota d'água nos próximos 3 anos. Sobre a palavra de Deus ou sobre a dele? Sobre a palavra de Deus ou sobre a dele? Não, a dele. Sobre a minha palavra. Um homem com ousadia, com autoridade, ele sabe. Uma palavra dele no mundo espiritual faz toda a diferença. Uma palavra dele faz toda a diferença. A palavra liberada da sua boca hoje, no mundo espiritual, faz toda a diferença. Sobre a tua casa, sobre a tua família, Claudete, sobre a situação que você está passando. Uma palavra que você libera. Você não precisa ficar no final do culto esperando quase 40 minutos para o pastor liberar uma palavra para você. O véu se rasgou quando Jesus expirou na cruz do Calvário. E todos nós tivemos liberdade ao coração de Deus. E Deus está dizendo assim, todo aquele que me invocar será salvo. Todo aquele que chamar por mim, todo aquele que bater, eu vou abrir a porta. Quem me falar, me faça a minha oração. Não, faça a tua vontade, eu farei não só a minha, mas também a vontade dele na terra. Eu quero dizer para você nesta noite, Ezequias, mesmo com uma notícia de morte, lembra-te. Você tem alguma coisa para dizer assim para Deus? Lembra-te que eu já preguei
lembra-te que eu já cantei. Ele diz assim, ó, lembra-te que eu andei. Quem andou está andando. Ele sabia que ele não era aquele Ezequias lá de trás. Mas ele se apegou que Deus é um Deus de miséria e que Deus não esquece aquilo que eu e você já. Se a gente já fez, por que não está fazendo de novo? Não é, Carlinhos? Se a gente já fez, por que a gente não está fazendo de novo? O que aconteceu? Eu estou na igreja errada. Não, esquece a igreja. Eu vou ser potente, Deus, aonde que eu estiver. Isso aqui não define quem eu sou diante de Deus. Se isso aqui definir, eu sou o mais miserável homem. Você é uma potência na mão de Deus, seja na casa de ação com divina, na igreja A, B, C ou D. Você é uma potência onde Deus te colocar, porque não é o templo, mas é um Deus vivo dentro de você, chamado Espírito Santo, te convencendo e me convencendo todos os dias. Eu te amei primeiro, eu te escolhi primeiro, eu sei quem tu és, eu tenho pensamento sobre vós, pensamento de paz. Deus tem pensamento sobre mim e tem pensamento sobre você. É o que importa, é o que interessa. E nós vamos orar por você agora. E após essa oração nós iremos ungir as mãos do pastor Agenálio e do obreiro Lucas. Eles vão estender as mãos sobre a cabeça de vocês. Porque eu creio que nessa noite Deus está levantando mulheres aqui para serem mulheres que oram e Deus responde. Homens que oram e Deus responde. Ezequias foi profeta? O rei Ezequias foi profeta? Foi discípulo? Mas a Bíblia diz que a oração desse homem mudou o cenário de morte na vida dele. Está entendendo que não é o cargo, mas é o quanto você confia no poder da oração? A oração vai quebrar essas malditas correntes que não impede você de progredir e de crescer. Tem muito crente com medo do passado, com medo do que viveu, e é por isso que ele não rompe. Por isso que ele vive nessa gangorra. Tem um mês que ele está bem, tem uma semana que ele está bem, tem outra semana que ele está péssimo, tem um dia que ele está muito bom, no outro dia ele já está péssimo. Pastor, mas a nossa vida não é uma vida de sobe e desce, uma montanha russa. Não, me desculpe, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente chora de noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu gosto sempre de citar que o que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça ter pegado fogo, mas foi a intensidade. Queimava, queimava, queimava e a sarça não se consumiu. A intensidade chamava a atenção dele. Seja intenso, meu irmão, naquilo que você decidiu. E você e eu decidimos entregar a vida para Jesus. Então a gente acredita que Deus ele pode operar o milagre. Todo mundo aqui conhece a nossa cachorra Diana, não conhece, irmãos? A Diana que vem aqui na igreja, a Diana foi atropelada dia 14 de julho. Uma cadela de 15 anos, leishmaniose positivo, foi atropelada. A moto jogou ela longe. Puf. Aí nós levamos lá no veterinário, especialista em ortopedia. Olha, ela já é positiva para leishmaniose. Ela é uma cadela antiga e a gente descobriu que ela tem 3 bicos de papagaio e com a batida rachou o início da coluna vertebral dela. Então, nós podemos fazer a cirurgia para corrigir o fêmur, mas eu não garanto que ela volte a andar. Aí estava eu e o pastor Genaro. Falei, doutor, só faz o seu trabalho e deixa o resto com a nossa. Quem sabe o pai que tem não precisa desconfiar. Mas é 1000 e tanto. E eu não garanto que ela anda, doutor. Faz o trabalho do senhor e deixa o resto com a gente. O resto nós iremos pedir a Deus. Amém, é bom ter fé. A gente não pode desistir, né? Fé, só faz o seu papel. Fez a cirurgia, aí deu 2 semanas, ela não andava, ela não conseguia apoiar na perninha. Aí nós levamos ele lá, ele olhou para nós, não dá para devolver o dinheiro. Eu falei, hein?
Falei, calma, doutor, você está meio apavorado. Fica tranquilo. A gente que pagou não está preocupado, por que o senhor está? Fica tranquilo. Nós vamos trazer ela aqui, estamos esperando só acabar, ela firmar nas 4 patinhas. Aí a gente olha ungido e oração, olha ungido e oração, olha ungido e oração. Pensa numa senhora de 70 anos, com 3 bicos de papagaio e tomar uma batida que ela bateu. Humanamente é difícil para voltar a andar, não é? Sim ou não? Já tem uma semana que ela já está apoiando. Uma semana e meia, 2, que ela já está apoiando. Já está andando, já voltou a latir no terreiro. Já quis sair para a rua de novo. Aí o dia que nós levamos lá, o veterinário, ela está andando, hein, rapaz? Falei, doutor. É só o seu papel, o resto é com nós. O que eu estou dizendo para você, meu irmão, que fé é algo assim que você não precisa desconfiar. Apenas dê o passo, que Deus coloca o chão para você. A oração ainda muda qualquer cenário. Para a medicina, para tudo que ele aprendeu numa faculdade, ela não ia andar mais. Só que o seu Deus, o meu Deus, não trabalha com probabilidade humana. A probabilidade de Ezequias viver era nula, a doença era para a morte. Só que o mesmo Deus que dá a direção da doença é o mesmo Deus que diz, para, ele não vai morrer mais. E sobre a palavra de Deus, tudo tem que obedecer à voz do... Nessa noite, sob a palavra do Pai, Ele vai ministrar sobre a tua vida. E você sairá daqui diferente. Fique sobre os teus pés nessa noite.